Sempre digo que se nós garantirmos que todo mundo pague o certo, todo mundo paga menos. E o Estado, né, a partir da gestão financeira cumprida por estes servidores diretamente, consegue ter a capacidade de agir nas outras áreas. Quem cuida bem das contas, cuida melhor das pessoas. Essa é a lógica. Então é muito importante a estratégia, um setor que, como atividade meio, pode não estar sob o olhar mais direto da população, mas que a seguro é muito importante para que a gente possa ter a capacidade fiscal adequada para atender às necessidades da saúde, da educação, da segurança pública. Nós precisamos ter essa retaguarda de uma gestão fiscal que conta com um grupo qualificado de servidores e que está sendo reforçado agora com essas nomeações e essas posses que acontecem hoje. Sim, as entidades têm atuado muito fortemente para que essas nomeações ocorram. É isso, e é uma luta legítima e que o Estado reconhece e que agora a gente tem a capacidade de fazer. Muito obrigado. Quem cuida do governo, cuida da sociedade. Como eu disse, quem cuida melhor das contas, cuida melhor ainda das pessoas. A gente acaba de anunciar aí, pelo 4º ano consecutivo, o Estado fechando as contas no azul, um esforço muito grande, envolvendo muitas mãos, entre elas dos nossos dedicados servidores da área fiscal, com os nossos analistas e auditores, que agora tem time reforçado com essas nomeações que estão acontecendo hoje. Uma mensagem para os novos: muito trabalho? Sempre, quem escolhe uma vida de serviço público não escolheu apenas uma vaga de emprego, escolheu uma missão de serviço à sociedade e naturalmente serão remunerados por isso, mas também tem o cumprimento de uma função que é de interesse público e que por isso vamos pedir que sempre mantenham, como eu sempre falo para todos eles, acesa a chama, que um dia os levou a optar por uma vida de serviço público, sempre ao longo da sua carreira para atender ao interesse da sociedade gaúcha. Estamos hoje aqui no Ministério Público, a presença do governador, várias autoridades e o grande destaque hoje na posse dos novos auditores fiscais e analistas tributários da Receita Federal. O líder do governo, o deputado Frederico Antunes, aqui podemos dizer que é um momento, aparentemente, é uma posse, mas por trás dessa posse nós temos uma qualificação melhor na arrecadação de tributos que geram inserção social, emprego, renda, saúde, transporte, infraestrutura. É mais ou menos isso, líder? Olha, Serginho, a tua introdução já me abreviou a necessidade de resposta, porque ela foi perfeita. Realmente nós estamos num momento importante, fazendo reposições de 4 para uma área estratégica e soma isso a questão do momento que o Rio Grande do Sul está passando, que nunca passou na história, de ter que fazer toda uma reconstrução daquilo que foi levado pela catástrofe do ano passado, e também nós estamos numa transição para a aplicação de uma nova regra tributária nacional. Então nós precisamos de gente para nos ajudar a praticarmos não só a reconstrução, mas também essas novas regras. Estamos hoje aqui no Ministério Público, onde está acontecendo a posse dos novos auditores fiscais e analistas tributários da Receita Estadual. E o grande destaque, a presença do governador Eduardo Leite, o líder Frederico Antunes, deputado Frederico Antunes, e também Ricardo Neves, secretário da Receita, subsecretário da Receita. Uma mensagem para os novos colaboradores, os novos agentes que vão gerar mais tributo e, aumentando o tributo, melhora a qualidade de vida da sociedade e do cidadão, não é isso? É isso aí. Primeiro a gente agradece aqui o ingresso desses novos servidores, e parabeniza também pela conquista desse espaço, mas agora começa uma nova fase, uma fase de muito trabalho para que a gente consiga fazer com que o Estado do Rio Grande do Sul tenha e garanta essa sustentabilidade e o controle fiscal efetivo. Então, os colegas terão muito trabalho e a gente acredita no potencial de cada um. São pessoas tecnicamente muito qualificadas e que vão ajudar ao desenvolvimento econômico do Estado do Rio Grande do Sul. Aparentemente, parece que é uma posse de auditores fiscais, analistas tributários, mas por trás disso tem um aumento do tributo, um aumento na arrecadação do tributo, isenção social, emprego, renda. Também significa reduzir o insumo para o crime organizado, não é isso? Exato, Quanto mais a gente trabalha e consegue deixar o Estado equilibrado do ponto de vista fiscal, melhor as condições que nós temos para apoiar as ações de segurança pública, e toda a integração que nós fazemos com os órgãos de controle e de inteligência, especialmente aqui do Ministério Público, que tem sido muito parceiro nessas atividades de combate ao crime organizado, combate à sonegação estruturada.
Então, podemos dizer também que o equilíbrio fiscal ele é essencial para a qualidade de vida da sociedade. Um exemplo é o governo federal que está em desequilíbrio, um desequilíbrio fiscal, um desequilíbrio das contas que pode gerar várias dores de cabeça para o Brasil, para o país, não é isso? exatamente. O grande objetivo de uma Secretaria da Fazenda é garantir que haja um equilíbrio entre receita e despesa, entre as contas, para que se não houvesse... É como uma família. Se não houver esse equilíbrio, o governo acaba tendo que fazer atrasos de salário e outros atrasos de fornecedores e fazer mágica, né, que fica muito difícil. Então, quanto mais equilibrados estiverem as contas, né, quanto melhor for a qualidade do gasto público, melhor para toda a sociedade. Fisco RS aqui, hoje é o grande destaque na posse dos novos auditores fiscais e analistas tributários da Receita, junto com o governador do estado. Uma mensagem para os novos auditores fiscais e analistas tributários. Uma alegria para nós, o Sindifisco RS, recebermos novos colegas auditores fiscais da Receita Estadual, né? A Secretaria da Fazenda com sua missão árdua de arrecadar recursos nesse momento tão importante de reconstrução do estado, sem dúvida alguma, vai fazer com que todos esses colegas sejam muito importantes, não só para a própria Secretaria da Fazenda, para os próximos anos. Exatamente, e também para a sociedade gaúcha que precisa desse retorno e da recuperação do estado do Rio Grande do Sul. Momento histórico para a Receita? Sem dúvida alguma, né? Nós ficamos muito felizes porque o concurso já ocorreu há vários anos, mas mesmo assim se conseguiu, através de um trabalho forte e da concepção da importância do chamamento de mais auditores fiscais, fazer essa nomeação ainda em 2025. Obrigado. Não posse, o grande destaque é Alexandre Rodrigues da FOSEF, sindicato. Presidente, uma mensagem para os novos auditores fiscais. Para os auditores fiscais e para os analistas tributários, né? Que são duas carreiras. Nós tivemos hoje uma grande nomeação. O Estado está precisando de força de trabalho, porque nesses 2 próximos anos, com a reforma tributária, são os anos que vão ser decisivos para os próximos 50 anos. A matriz básica. Então nós precisávamos, vem na hora certa para que a gente possa manter este nível de arrecadação, pensando num Estado que vai ter as melhores políticas públicas nos próximos 50 anos. E a posse dos novos auditores fiscais e analistas tributários da Receita Federal significa mais tributo, mais qualidade de vida, inserção social e, acima de tudo, cidadania. Cidadania, exatamente. Todo o nosso serviço público, como bem disse o governador, é para que a gente possa prover a população que mais precisa de serviços públicos. É para isso que nós estamos aqui. Parabéns aí para você. Muito obrigado, um abraço a todos. Muito obrigado, senhoras e senhores. Me permitam saudar aqui este grande parceiro, um amigo, uma amizade que eu digo que é cívica, naturalmente vira uma amizade pessoal também, mas cívica porque de cidadãos interessados em entregar para o Estado um resultado de valor. Nosso líder do governo na Assembleia, deputado Frederico Antunes, e que representou junto ao Parlamento todas as alterações, as mudanças estruturais que nos trouxeram até esse resultado importante de equilíbrio fiscal no Estado. Saudar o secretário da Fazenda em exercício, Itanielson Dantas Silveira Cruz, e agradecer também que tenha deixado Brasília, depois de deixar o Rio Grande do Norte, para vir mais ao Sul aqui e enfrentar essas 4 estações do ano num dia só, como a gente enfrenta muitas vezes aqui no Rio Grande. Também a Subprocuradora-Geral de Justiça, a doutora Josiane Camejo, sempre a gentileza e a parceria também no Ministério Público, né, nos cedendo também esse espaço. E o subsecretário da Receita Estadual, Ricardo Neves Pereira, pela sua dedicação, em nome dele também todos os servidores e das demais estruturas, né, da Subsecretaria do Tesouro, o Lacher, também a nossa Controladoria e Auditoria Geral do Estado, a CAGE, Geminiano, e a todas as equipes técnicas que compõem a nossa Secretaria da Fazenda. Saudar o auditor fiscal, Rodrigo de Giuglio, e o analista tributário César Maurício Albanese, que empossados aqui representam todos os novos servidores, os 148 novos servidores que estão sendo empossados. E as entidades de classe do Fisco Estadual que prestigiam esse evento, a FISVEC, a FOSEF, o Sindifisco, mas também a Unifisco, o Sindicirdes e FACE, que estão aqui conosco. E claro, os familiares e amigos daqueles que estão sendo empossados,
porque sabemos que é uma conquista coletiva, né? Individualmente se esforçam, mas têm suporte das suas famílias, dos seus amigos, e nesse caso ainda guardaram mais de 6 anos aí para poder chegar a esse dia. Nesses 6 anos eu vou fazer meu discurso de trás para frente aqui, e vocês vão entender por que eu digo de trás para frente. Porque o nosso governo, que eu tenho a honra de liderar esse estado há 6 anos, então logo em seguida que vocês fizeram esse concurso, eu assumi esta função de governador do estado do Rio Grande do Sul. Nós tivemos uma jornada que nos traz hoje, sem, assim, com algum receio de parecer arrogante, mas nenhum governo nos últimos anos no Rio Grande do Sul teve os resultados em qualquer área que queiram observar, como esse governo tem entregue. As estradas do Rio Grande do Sul saíram da 16ª posição no ranking nacional da qualidade das estradas para a 7ª posição. Um avanço importante por conta de investimentos que acontecem na infraestrutura do Estado ao longo desses últimos anos. A segurança pública, depois de termos 2023, o ano mais seguro da história, 2024, o ano passado, acabamos de divulgar os resultados também em janeiro, foi o ano mais seguro da nossa história recente. Homicídios caíram 50% ao longo dos últimos anos no Rio Grande do Sul. Roubos de veículos, 90%. Roubos a pedestres caíram 80%. E assim, latrocínios, roubos a banco, a transporte coletivo, a abigeato, todos os indicadores com forte redução da criminalidade, graças aos investimentos feitos na segurança pública, inclusive nos chamamentos de efetivo que esse governo tem garantido para não deixar mais defasar a estrutura da segurança, como ao longo do tempo, pela crise fiscal, acabou acontecendo. Na saúde, nós saímos de 1 bilhão de dívidas para uma situação em que todas essas dívidas foram pagas e abrimos espaço para investimentos e já chegamos a mais de 1 bilhão em investimentos. Novos equipamentos, construções em hospitais, reformas, ampliações, unidades de saúde que estão sendo tendo investimentos com recursos do governo do Estado. Na educação, esse ano será pela primeira vez que eu tenho conhecimento no Estado, um ano em que todos os estudantes da rede pública vão receber uniformes escolares gratuitamente pelo Estado. E temos conseguido avançar em investimentos na estrutura. O Estado paga o salário dos seus servidores, dos seus professores em dia. O piso nacional do magistério, quando nós assumimos, o Estado tinha que pagar um completivo, hoje ele paga o piso e garante os reajustes ano a ano. Agora acabou de ser anunciado o índice de 6,27%, será conferido aos professores, que saíram de uma situação de salário de R$ 2.500 para 40 horas quando nós assumimos, para R$ 5.100 agora, e com um vale alimentação que era de 140, que foi para R$ 400, enfim, entre tantas outras coisas que eu poderia aqui fartamente falar a vocês. O investimento em cultura é histórico. Esse ano nós vamos ter o maior investimento da história do Estado em inovação, pesquisa e desenvolvimento, finalmente atingindo os indicadores aí que a Constituição do Estado determina nessa área, com editais para fomentar a pesquisa e desenvolvimento que o Estado não tinha uma capacidade de fazer. E eu estou falando sobre tudo isso aqui, não é simplesmente para fazer propaganda do governo, é também porque tem tanta gente que fala mal, então se eu não aproveitar para falar bem, né, eu perco as oportunidades, mas para reforçar que a gente só consegue fazer esses resultados serem entregues porque há todo um esforço, né, de uma equipe competente, qualificada que nós temos na nossa Secretaria da Fazenda, ao lado das outras secretarias, claro, porque sempre falamos, o ajuste fiscal não é tarefa só da Fazenda, é de um governo inteiro. A gente tem muito orgulho realmente das coisas do Estado, mas é muito importante reforçar essa qualidade que é reconhecida, né? A qualidade técnica da nossa Secretaria da Fazenda, ela é certamente reconhecida por todo o Brasil. E por isso, né, dizer que isso aumenta a responsabilidade de vocês que estão entrando, porque serão exigidos nesse nível de qualidade, de capacidade, mas darão certamente também a contribuição de novos ares, né, de novas formas de ver o serviço público. A gente tem que fazer uma constante modernização, aperfeiçoamento de instrumentos, de ferramentas. Então a incorporação de novos servidores não é só força de trabalho a mais, é também a entrada de novos atores, novos agentes que vão
também ajudar a provocar novas mudanças e novas visões sobre os temas. Isso é muito saudável no serviço público, né? Porque naturalmente todos nós que estamos no dia a dia, já há algum tempo na máquina, em determinadas posições, nós vamos tendo eventualmente cacoetes ou vícios ou uma forma de pensar e de ver as coisas que, quando chega um grupo novo, ajuda a arejar, a movimentar, a pensar diferente, recebendo as contribuições de quem está há mais tempo para ter as orientações, o conhecimento, a expertise, né, de quem já tem uma trajetória, mas também trazendo a sua contribuição de pensamentos novos, né, de novas visões. Por isso que são muito bem-vindos nesse controle fiscal, nesse ajuste das contas que nós fizemos no Rio Grande do Sul. 2024 vai ser mais um ano de um marco importante, onde o Estado zerou a dívida com o Caixa Único. Eu não sei nem se o pessoal que é de fora tem clareza do que é isso no Rio Grande do Sul, mas historicamente, né, acho que é um instituto que começou no início dos anos 90, pelo que eu tenho conhecimento. Eu digo para eu ter conhecimento por estudar, porque eu tinha 5 anos de idade lá, né? Mas quando começou aquela década... Mas tu tens um pouquinho mais, né, Frederico? O Estado começou o chamado SIAC, o Sistema Integrado de Administração das Contas, de administração do Caixa. Começou a faltar dinheiro, abre todas as contas na mesa, onde tiver dinheiro, pega para pagar, e fica devendo. E o Estado ia ali e repunha. Até que chegou uma hora que o Estado parou de repor, pegou o dinheiro e não repôs. Nas empresas estatais, nas indiretas, diversas, nas contas vinculadas para determinadas finalidades, o Estado vai lá, pegou, precisa pagar o salário, pagou o salário. Mas aquela conta não era para pagar salário, aquela conta era do porto, aquela conta era da companhia de energia, aquela conta era para outras finalidades, era do fundo de cultura, era do fundo de recursos hídricos, enfim, e foi drenado para pagar os compromissos urgentes do Estado. Quando nós assumimos o governo, a dívida para essas diversas contas era de 9 bilhões e 900 milhões de reais. Com todos os ajustes que nós fizemos, que não foram fáceis, amargos, muitas vezes antipáticos, reformas, privatizações, que mais uma vez eu agradeço aqui a liderança do governo, em nome dele, todos os deputados que cerraram fileiras conosco para imprimir a mais profunda reforma feita por um ente federativo, seguramente, né, ao longo desses últimos períodos. Nenhum Estado fez tão profundamente as reformas que nós fizemos, e foram duras. Nós tivemos 10 mil manifestantes na frente do Palácio do Governo no dia das votações, né? Foi duro encaminhar aqueles assuntos, mas nós entendíamos que era fundamental, pois esses 9 bilhões e 900 milhões de reais, no ano passado, nós encerramos sem dever a essas contas, já zeramos a dívida do Caixa Único. Isso é um grande avanço para o Estado e que nos permite ir justamente ajustando para apartar as contas e não permitir que isso se repita para o futuro do Estado. Mas, como disse o Itanielson, como reforçou o Ricardo, nós temos desafios novos, sempre temos novos desafios. Está aí a reforma tributária, que terá indexação de repasses da participação sobre o bolo tributário vinculados a uma média da receita do Estado por um longo período. Então, a nossa arrecadação vai ser determinada pelo que neste ano, no próximo ano, né, somado aos anos anteriores, esses não dá mais para alterar, do que tivemos de arrecadação, vai compor uma média que vai determinar quanto que nós recebemos e que vai ser o recurso que vai financiar tudo aquilo que eu já falei a vocês de infraestrutura, segurança, saúde, educação, selando o destino do Estado. Então, enorme responsabilidade para todos nós, para mim como governador, para a liderança da Secretaria e para cada um dos servidores. Por isso, para finalizar a minha manifestação, eu gostaria de reforçar a todos aqui que o serviço público, e eu me considero um servidor público também, porque é admitido pelo voto popular, né? Vocês fizeram um concurso e são empossados nessas suas funções por um formato de admissão com um prazo maior do que o meu, mas eu fui admitido pelo voto popular para ser servidor público também, por um período menor, né? E as minhas renovações de contrato levam mais tempo e agora eu não posso mais renovar o contrato aqui porque já fui reeleito. Então,
nós escolhemos uma vida de serviço público. Eu sou de uma família de servidores, meus pais são professores universitários, hoje aposentados, meu irmão é delegado da Polícia Federal, o outro irmão é fiscal agropecuário do Ministério da Agricultura. Serviço público sempre esteve muito presente para mim, com muito orgulho. A gente escolhe não apenas uma vaga de emprego, a gente escolhe uma missão de vida, né, de servir a sociedade. E servir a sociedade não é servir ao governo de plantão, é servir ao povo, né? O serviço público é isso. Para ter presente sempre, né? Porque governos se alteram, podem gostar, podem não gostar, simpatizar, não simpatizar, podem ter votado, não ter votado, mas não é ao governador o serviço, é à sociedade, né? Há uma população lá fora que espera de todos nós, que depende de nós, e as nossas próprias vidas estão, né, submetidas às consequências dos nossos atos. Então, se este Estado mais à frente enfrentar novamente dificuldades fiscais, é a segurança pública que vai sofrer, a saúde pública que vai sofrer, a educação, é o futuro do Estado, o seu futuro, o futuro dos seus filhos e de todas as próximas gerações. Então é um compromisso que nós temos que ter coletivamente, né, respeitadas as diferenças, e eu vejo nesse público aqui, né, gêneros diferentes, homens e mulheres, idades diferentes, tem uma média de idade de 38, que saudade dos meus 38, estou com 39, então estou com saudade porque eu vou fazer 40 agora. Mas são idades, uma média, tem uma diversidade de idades. Eu sempre digo, eu não consigo olhar no rosto de cada um e dizer a fé que professam, a orientação sexual ou em quem votaram, e nem interessa isso, né? O que interessa é que nessa diversidade de pensamentos, de visões diferentes aqui, a gente tem, a partir dessa diversidade, um grupo representativo justamente dessa diversidade do povo dentro do serviço público, e um compromisso que só pode ser né, o de entregar o melhor que possa, de manterem acesa a chama que um dia os impulsionou a decidir por uma vida de serviço público, porque o dia a dia teima em tentar nos esfriar. Eu sempre digo isso na política, né? A gente entra, falo, eu rezo a Deus sempre que mantenha em mim a minha mesma indignação e a vontade que um dia me embalou a entrar na vida pública há 20 anos, quando eu concorri pela primeira vez a vereador na minha cidade. Porque o dia a dia depois é difícil. Disputas dentro do partido, disputas da política, brigas desse ou daquele, espaços que são disputados, enfim, acabam virando para muitos na política a razão de ser, né? E no serviço público, como em qualquer espaço de trabalho, mas talvez um pouco mais no serviço público, porque infelizmente, ao meu ver, ainda temos uma carência dos corretos incentivos e das consequências para quem não faz a coisa certa, e não dá o devido incentivo para quem está fazendo e se desempenhando melhor. Enfim, isso é um papo para outro momento. Às vezes no serviço público é mais fácil de acontecer um desestímulo, uma frustração, enfim. E o que eu peço a vocês aqui é: mantenham, né, revisitem a chama que um dia fez vocês escolherem, porque se tiveram a qualidade para passar num concurso público como esse, para serem chamados em vagas que são muito disputadas, certamente teriam a oportunidade de buscar no setor privado ou em outro lugar o emprego. Estavam ao longo desses últimos 6 anos, desde que fizeram concurso público em outras funções e optaram em vir para cá. Se fizeram essa opção é porque entendem que aqui tem, além dessa remuneração, uma missão. Então mantenham sempre essa chama acesa, porque num mundo de tantas individualidades, egoísmos, é fundamental que a gente mantenha a percepção de uma visão coletiva, de uma sociedade, de um legado para o futuro que todos nós devemos deixar. Que sejam todos muito felizes nessa missão, e que sejamos todos bem-sucedidos na nossa missão coletiva de entregar ao Estado do Rio Grande do Sul um resultado de valor. Obrigado.